Olá, estudante da terceira série do ensino médio. Sou a professora Kátia e vamos para a nossa aula sobre o conteúdo de futebol adaptado. Vamos lá? Os objetivos: conhecer as características do futebol de 7. Conhecer as regras do futebol de 7. Vamos pensar um pouquinho? Você conhece o futebol de 7? Será que as regras são diferentes do futebol tradicional? O que você acha? Você já assistiu ou praticou o futebol de 7? O futebol de 7, ele é praticado por atletas com paralisia cerebral, decorrente de sequelas de traumatismo crânioencefálico ou de acidentes vasculares cerebrais. As regras são adaptadas. O futebol de 7, ele começou nas Paralimpíadas desde a edição de 1984. Foi criado em Edimburgo, na Escócia, em 1978. Em 1982, foi organizado o primeiro campeonato mundial na Dinamarca. Lembrando que esse futebol de 7 foi criado também para melhorar os pacientes causados por paralisia cerebral. Tá? Uma possibilidade deles se movimentarem. É praticado com paralisia cerebral decorrente de sequelas de traumatismo craniano encefálico ou de acidentes vasculares cerebrais. Lembrando que esses atletas, eles conseguem se movimentar, conseguem andar, não são cadeirantes. São 7 jogadores de cada lado, inclusive o goleiro, e 5 reservas. O futebol de 7, as regras são da FIFA, e há adaptações feitas na Associação Internacional de Esporte e Recreação para Paralisados Cerebrais. Mesmas regras do futebol convencional. O campo tem no máximo 75 por 55 metros. As balizas possuem 5 metros por 2 metros e a marca de pênalti é de 9 metros e 20 centímetros. As partidas, elas são realizadas numa durabilidade de 60 minutos, 2 tempos, de 30 minutos de intervalo de 10. Então, essas partidas, o total dá 60 minutos, mas ela tem a divisão de 30 minutos de cada. Vamos para o primeiro quiz? Com relação ao futebol de 7, é incorreto afirmar. Incorreto. Alternativa A. Praticado por atletas com paralisia cerebral. Alternativa B, jogam 7 jogadores, incluindo o goleiro. Alternativa C, mesmas regras do futebol convencional com adaptações. E alternativa D, a partida tem 2 tempos de 60 minutos. Pesquise um pouco, veja sobre esse futebol e responda a questão. Logo voltamos.
aí, pessoal? Conseguiram responder? Lembrando que é incorreta. Vamos lá? Com relação ao futebol de 7, é incorreto afirmar. Quem fez a alternativa, marcou a alternativa D, parabéns. A partida tem 2 tempos de 60 minutos. Ela é 2 tempos de 30 minutos. Lembre-se disso. Agora vamos ver algumas regras. Não há marcação de impedimento. Essas regras estão adaptadas para o futebol de 7. Então não existe impedimento como no futebol tradicional. O arremesso lateral pode ser feito com uma mão, as 2 mãos ou rolando a bola no chão como no boliche. Essa é uma das regras adaptadas, porque vai depender muito da deficiência desse jogador. Ela tem uma classificação. Os atletas, eles são classificados em FT1, que seria uma sigla para cada um desses atletas. Eles são comprometidos severos. FT2, comprometimento mediano, olha lá a gente corrigindo, comprometimento severo, F1. FT2, comprometimento mediano. E FT3, comprometimento leve. Essas seriam as classificações para que eles possam jogar no futebol de 7. Os atletas, antes tinha uma outra classificação também utilizada, que a atual seria, que eu acabei de falar, FT1. Mas ela é adaptável, vocês vão ouvir falar dessas classificações também, tá? Que seria classes de 5 a 8, o maior número representa o maior potencial funcional e durante a partida o time deve ter em campo um máximo 2 atletas de classe 8, que seria o maior comprometimento potencial, tá? E no mínimo um de classe 5 ou 6. Os jogadores de classe 5 são os que têm um maior comprometimento motor. Muitos casos não conseguem correr. Então, esses jogadores, eles são os goleiros, tá? É comum nessa posição de goleiro. A paralisia cerebral, ela compromete várias formas a capacidade motora do atleta, mas em cerca de 45% dos indivíduos, a capacidade intelectual não é comprometida. Então, o único problema desses atletas seria o movimento, que aqui nós podemos ver na imagem, né? Lembrando da regra, né, que é 30 minutos, 2 tempos de 30 minutos, e aonde que está essa deficiência, certo? Que seria mais a paralisia cerebral, tá? Que vai comprometer alguns movimentos, ou todo do lado direito, ou todo do lado esquerdo, ou em partes. As maiores potências do futebol é na Ucrânia. E em Londres, em 2012, a seleção perdeu a final por 1-0 para a Rússia. A Bélgica, o primeiro país campeão em 1984. E o nosso Brasil? Será que está nessa também? A Holanda foi a maior dona de títulos que venceu em 1988, 1992 e 1996. Esse foi um dos títulos da Holanda. No Brasil, foi medalhista de bronze em Sydney, em 2000, e prata em Atenas, em 2004. Aí o nosso Brasil, pessoal? Vamos para o segundo quiz. As regras do futebol de 7 são praticamente as mesmas do futebol convencional. Existem 2 principais alterações. Quais são? Alternativa A, arremesso lateral com 1 ou 2 mãos e não tem impedimento. B, não tem escanteio e nem impedimento. A
A C, inicia-se o jogo na lateral e não tem tiro de meta. E a D, arremesso lateral com uma mão e possui impedimento. Pense bem, pesquise e verifique essas regras. Voltamos logo.
E aí, pessoal, conseguiram responder? Pesquisaram? Lembraram o que eu falei? Vamos lá. As regras do futebol de 7 são praticamente as mesmas do futebol convencional. Existem duas principais alterações. Quais são? Para quem marcou a alternativa A, parabéns, porque o arremesso lateral com uma das ou duas mãos e não tem impedimento. Então, o atleta ele pode arremessar essa bola com uma ou com as duas mãos. Okay. E pode até rolar a bola. E não existe impedimento no futebol de 7. Agora, vamos lá, vamos pensar mais um pouquinho e coloquem essa no caderno, escreva essa atividade. Relate como o esporte pode ser instrumento de inclusão social. Pense bem e transcreva a sua resposta. Aguarde um pouquinho.
aí, pessoal, conseguiu responder? Como o esporte pode ser instrumento de inclusão social? Lembrando, e daí? Pensou bem? Lembrando que o esporte, para todos nós, ela dá essa inclusão, ela tem a união de todos nós, a prática em si beneficia a nossa saúde. E tem vários benefícios, além que não vou citar todos aqui, mas com certeza você lembrou um deles. Tá certo, pessoal? Vamos continuar? O que vimos nessa aula? O que vimos na aula? Futebol de 7, que ele é praticado por atletas com paralisia cerebral. As principais regras, que elas são adaptadas, principalmente no arremesso lateral, e não existe impedimento, tá? Que o arremesso lateral ela pode ser realizada com uma das mãos ou com as duas mãos, só no futebol de 7. Existem 7 jogadores, incluindo o goleiro e 5 reservas. E o arremesso lateral, como acabei de explicar, né, ele pode ser com uma ou duas mãos, tá certo? E não tem impedimento, ok? Espero vocês para a próxima aula. Até mais!